Bom dia, pessoal. Hoje, 29 de julho, já acabando o mês, pelo amor de Deus. Hoje eu vou ler um conto para vocês muito bonito, daquela obra infantil, Enciclopédia da Fantasia, de uma autora francesa, uma escritora francesa, Marie-Catherine d'Aulnoy, não sei se eu estou falando correto, d'Aulnoy, aqui na Wikipédia, né? Nasceu em 4 de janeiro, ela nasceu em 1605, 1650, foi escritora francesa e morreu em 1705. Uma escritora francesa conhecida por seus contos de fadas. Ao nomear suas obras de contos de fadas, deu origem à expressão que é agora utilizada para o gênero. Olha aqui uma pintura dela, ó. Ela nasceu em Paris, ela nasceu em 1651, em Barneville-la-Beltrame, e morreu em Paris em 1705. Escritor, romancista, colecionador de contos de fadas, né? Aí tem sua vida, é uma matéria longa. O conto chama O Pássaro Azul, muito bonito. Eu vou ler para vocês, viu? Vocês vão gostar muito. Leia para os seus filhos. E vou dar a conotação espírita depois desse conto. São muito bonitos. Você não acha ali? Olha a condição do livro aqui, espia. Olha aqui. Cai nos pedaços. Eu vou mandar encadernar. Eu não pude fazer isso ainda, porque é caro. Em Belo Horizonte eles fazem. Deixa ela novinha. Era uma vez um rei poderoso que tinha uma filha que se chamava Florinda, né? Chamava Florinda. A jovem era tão bela como boa e gentil, mas o rei era viúvo e um dia casou-se pela segunda vez. Escolheu para esposa uma nobre senhora, muito bonita e também viúva, que tinha uma filha de cara marcada por manchas vermelhas, como uma truta. E por isso era apelidada por todos de Trutinha. Além de ser feia, a jovem era também malvada, como sua mãe. Os primeiros anos de sua vida, Trutinha tinha passado junto com Trutinha os tinha passado junto com os de sua madrinha, os filhos, né, de sua madrinha, a fada Susan. Mas quando a mãe casou-se de novo, ela foi morar no palácio. O contraste entre as duas princesas era muito vivo. E enquanto todos queriam bem a Florinda, ninguém se aproximava da Trutinha, coitada. Ela tinha uma mancha no rosto feia, por causa de sua feiura e grosseria. Por isso a madrasta e sua filha começaram a odiar Florinda. E a rainha declarou: não permitiremos jamais que Florinda se case antes de Trutinha, né? Antes que Trutinha encontre o marido. A Trutinha era a moça com as manchas vermelhas, né? E era muito malvada também. Algum tempo depois, foi anunciada a chegada ao palácio de um jovem rei, que se chamava Gentil, muito rico e poderoso. A rainha fez vestir Trutinha com os vestidos mais suntuosos, né? Enquanto não deu a Florinda nem mesmo uma fita para amarrar nos cabelos. Florinda era bonita e a bondosa, né? Ela só enalteceu a Trutinha, a filha malvada, né? Quando o rei Gentil entrou na sala do trono, a pobre princesa se escondeu a um canto, mortificada com um vestido ordinário que levava, mas era tão bela a si mesma que o soberano foi direto a inclinar-se diante dela. Ele nem olhou para
para a moça feia, malvada, a Trutinha. Foi direto para Florinda. Ela era bonita demais. Nem as roupas feias que ela deram para ela vestir ofuscaram a beleza dela. Tanto é que o rei foi direto a inclinar-se diante dela assim. Antigamente fazia assim, ó. Reverenciou, né? E lhe endereçou algumas palavras delicadas. E nem ao menos lançou um olhar para a Trutinha. A mãe e filha ficaram tão despeitadas que decidiram fazer qualquer coisa. Na manhã seguinte, a rainha fez trancar a Florinda, trancou a Florinda numa torre, da qual somente sairia quando partisse o rei gentil. Apesar do desaparecimento de Florinda, o rei continuou a não prestar atenção à Trutinha e a pedir a todos notícias da bela jovem que lhe prendera o coração. Perguntou inclusive à rainha, que lhe respondeu desdenhosamente: Florinda é má, vaidosa e tola, falando mal da enteada, né? Por isso ficará de castigo, trancada numa torre, até que Trutinha se case. O rei gentil não acreditou numa só palavra, numa daquelas palavras. Aliás, estava decidido a rever Florinda a qualquer custo. E ninguém seria capaz de dissuadi-lo de seu propósito. Aproximou-se de uma donzela da corte e lhe pediu um conselho. Senhor, aproximou-se de uma donzela da corte e lhe pediu um favor, né? O senhor não deve se preocupar. Prometo que a princesa aparecerá esta noite na janela, junto à janela, que dá para o jardim, disse a jovem. Depois correu a contar tudo à rainha, né? A moça, uma alcoviteira, ficou escutando e correu tudo, contou para a rainha. Na hora marcada, o rei gentil foi para o jardim e ficou olhando ansiosamente na janela, que deveria aparecer Florinda. Mas quem apareceu foi Trutinha, que tinha o rosto coberto por um véu negro. Ele pediu um conselho para uma dama da corte, e a dama da corte, aí era aliada da rainha maldosa, foi contar tudo para a rainha, né? Para a mãe da Trutinha. Em vez da Florinda, ele colocou, foi a Trutinha na janela, aquela moça horrorosa e feia, né? Mas quem apareceu na janela foi a Trutinha, que tinha o rosto coberto por um véu negro. O rei não descobriu o engano, jurou a Trutinha amor eterno e lhe colocou no dedo seu próprio anel. Depois, antes de recolher-se, falou: amanhã à noite virei buscá-la e fugiremos juntos, iremos para um país vizinho, onde poderemos casar imediatamente. A rainha, informada de tudo, sentiu-se felicíssima e naquela noite seguinte acompanhou Trutinha até o jardim. E a moça continuava envolta em seu véu negro. Aqui, ó. Ele apareceu com a carruagem de rãs, ó. E a Trutinha lá com o véu negro. Ele não conheceu. Ele não pôde conhecer, né? O rei chegou num coche puxado por rãs aladas, propriedade de um seu antigo feiticeiro. Trutinha embarcou e Gentil perguntou-lhe onde desejava ir. Ela indicou o castelo da fada Susa. Para ali foram, com a rapidez de um raio. Aquele castelo era feito de diamantes e tinha paredes transparentes. Enquanto o rei Gentil esperava numa sala, viu que na sala vizinha Trutinha retirava o véu. Compreendeu que fora enganado. Quando a princesa retornou, acompanhada de sua madrinha Gentil exclamou: desejo casar-me com a princesa Florinda e não com esse malvado monstrengo. Mas o senhor se casará com a Trutinha, replicou a fada Susa friamente. A fada Susa era uma feiticeira, né?
Foi no dedo dela que o Senhor colocou o seu anel, e agora tem de manter sua palavra. Então tocou o rei com sua varinha mágica, e Gentil sentiu os pés prender-se no chão como se fossem soldados. Assim ficou por 20 dias e 20 noites, e de vez em quando a fada lhe perguntava: já se decidiu? Casará com Trutinha? Mas o rei respondia: nunca. No 21º dia, a fada lhe disse: se o senhor não casar com Trutinha, o senhor será penitência por 7 anos. Não me importa, respondeu o rei, desde que não a veja mais. Então a fada Susa tocou com a sua varinha mágica, e o rei Gentil se transformou num belíssimo pássaro azul. Ah, que interessante! Que voou pela janela. O pássaro voou diretamente para o castelo de Florinda, mas também Trutinha partira de viagem para voltar a casa, e ali chegou antes dele. Ouvida toda a história, a malvada rainha ordenou outro estratagema. Fez vestir Trutinha de noiva e depois a conduziu à torre onde a pobre Florinda vivia prisioneira. É inútil você pensar ainda em Gentil, disse-lhe, porque ele casou com Trutinha e lhe pôs no dedo seu próprio anel. Florinda reconheceu o anel e desatou em lágrimas desesperadas, enquanto a rainha de Trutinha se afastava triunfante. Enquanto a rainha e Trutinha se afastavam triunfantes. Daquele dia em diante, a pobre moça não saiu mais da janela, para que não a visse chorar as damas que a serviam. Nada mais conseguiu interessá-la, nem mesmo um belíssimo pássaro azul, que era o príncipe, né? Que revoava continuamente perto de sua janela e pousava num cipreste próximo, bastante próximo, um galho, né, de uma árvore. Mas uma noite em que os servidores dormiam, o pássaro pousou no peitoril da janela. Olha aqui o pássaro azul, ó, e a Florinda bonita na janela, ó. Ele pousou no peitoril da janela. Sou o rei Gentil, disse. Estou aqui porque amo somente a você, e só com você me casarei. E lhe contou toda a história. Florinda sentiu-se felicíssima, embora angustiada pelo temor que o pássaro pudesse ser abatido pelos caçadores ou por qualquer abutre esfomeado. O encantamento deveria durar 7 anos, mas estavam dispostos a suportá-los com paciência. Agora que poderiam ver-se todas as noites, conversaram juntinhos até ao amanhecer. E quando apontou o sol, o pássaro azul voou para o seu palácio, entrou pela janela da sala do tesouro e apanhou de um cofre um estupendo par de brincos. No dia seguinte, apanhou um magnífico par de braceletes. No 3º dia, um maravilhoso colar de pérola. Todas as noites voava até Florinda, que o esperava enfeitada com aquelas joias maravilhosas, porque sabia que o rei tinha prazer nisso. Durante o dia, entretanto, escondia as joias prudentemente no colchão, debaixo do colchão, né? Passaram-se assim 2 anos, durante os quais a rainha não fez outra coisa senão procurar um marido rico para Trutinha. Se tratasse da princesa Florinda, seríamos mais do que felizes, respondiam os príncipes. Mas de Trutinha não queremos nem ouvir falar. Então ninguém se interessava pela Trutinha. Ela era feia e malvada. Além de feia, tinha um coração ruim, era pérfida, malvada, né? A rainha estava mais do que furiosa contra a pobre moça. E numa noite, acompanhada de Trutinha, foi procurar Florinda na torre. Enquanto estavam para abrir a porta do quarto, ouviram vozes entrarem sem anunciar. Florinda teve apenas tempo de fechar a janela a fim de que o pássaro voasse, mas estava ainda enfeitada
com todas as suas joias. A mãe e a filha olharam-na de boca aberta, né? Com inveja, né? Onde você arranjou todas essas joias? Perguntou a rainha. E com quem você falava? Florinda não respondeu. E sua madrasta, furiosa, começou a esquadrinhar o quarto. Quando mexeu o colchão, despenhou uma verdadeira cascata de pérolas, esmeraldas, diamantes. Como Florinda se obstinava em não dizer uma palavra, a rainha ordenou a uma de suas donzelas que passasse a dormir no mesmo quarto onde Florinda dormia, com o objetivo de vigiar Florinda todo o tempo, a noite toda. E por um mês inteiro ela não pôde mostrar-se à janela, embora visse todos os dias o pássaro azul voar lá fora. Uma noite, finalmente, Florinda achou que a donzela tinha adormecido, e então atreveu-se a abrir os vidros. Imediatamente o pássaro pousou no peitoril da janela, né? E os dois namorados puderam trocar algumas palavras. Infelizmente, a donzela apenas fingia dormir, e assim conseguiu descobrir alguma coisa. No dia seguinte, correu e contou tudo para a rainha o que tinha visto, que logo arquitetou um plano diabólico. Ordenou que entre os ramos do cipestre, onde costumava pousar o pássaro, fossem escondidas lâminas e punhais. Quando o pássaro azul pousou na árvore, uma lâmina cortou-lhe a pata. Então caiu, e outra lâmina cortou-lhe as asas. Enfim, meio morto e coberto de sangue, conseguiu arrastar-se até as raízes de uma árvore afastada, onde se escondeu. Entretanto, seu amigo feiticeiro, alarmado porque não via retornar o rei, jamais tinha dado 8 voltas pelo mundo, né? No entanto, seu amigo feiticeiro, alarmado porque não via o rei, que jamais tinha dado 8 voltas pelo mundo, já tinha dado 8 voltas pelo mundo, soprando um chifre e chamando pelo seu nome. O amigo dele, ó, foi procurar ele pelo mundo, né? O pássaro azul, que estava agonizante entre as raízes das árvores, ouviu o chamado e respondeu com um débil lamento. E imediatamente, aqui o pássaro azul, segunda parte agora, história grande, ó. Tá vendo, ó? O pássaro azul, que jazia agonizante entre as raízes da árvore, ouviu o chamado e respondeu com um débil lamento. Imediatamente, o feiticeiro o encontrou, e bastaram algumas palavras mágicas para deter o sangue e salvar o pobre rei. O feiticeiro era mágico também, é igual a rainha, só que ele era um mágico bom e a rainha era uma feiticeira má, né? Mas como Vossa Majestade foi transformar-se em pássaro? Perguntou o feiticeiro. O rei gentil, com os olhos cheios de lágrimas, contou-lhe tudo quanto lhe acontecera e concluiu amargamente. Apenas Florinda sabia que eu pousava naquele cipestre. Portanto, foi ela quem fez esconder as lâminas entre os ramos para me matar. E começou a chorar. Se é assim, Vossa Majestade, deve esquecer aquela desalmada. Mas não foi ela que fez isso. Não foi a Florinda, foi a rainha. Mas ele não sabia de nada, coitado. Porque fazia dias que ele não encontrava com ela, né? Colocou o pássaro numa gaiola de ouro para que não fugisse e o levou para seu país. Florinda esperou muitos dias e muitas noites, debruçada à janela, mas o pássaro azul não mais voltou. Algum tempo depois, o pai da princesa morreu, e o povo, farto da prepotência da rainha, invadiu o palácio e, acreditando fazer uma coisa justa, matou a soberana, a rainha malvada, né? Algum tempo depois, o pai da princesa morreu, e o povo, farto da prepotência, invadiu o palácio. Trutinha foi então
constrangida a fugir do palácio da fada Susa, a refugiar-se no palácio da fada Susa, que era a fada malvada, né? E Florinda, libertada, assumiu o trono em meio à alegria total. Imediatamente, Florinda nomeou um conselho de regência, disfarçou-se de mendiga e, levando consigo as joias de gentil, começou a girar pelo mundo em busca do seu amor perdido, né? O rei que tinha casado com a rainha malvada morreu, o povo invadiu o palácio, a rainha depôs a rainha, né? Matou a rainha, e a Trutinha fugiu, e a Florinda finalmente assumiu o controle do reino, foi ser rainha, mas ela pegou as joias do gentil, do príncipe, que ela queria casar, e juntou um monte de gente, de soldados, e foi andar pelo mundo procurando o gentil, pois era com ele que ela queria se casar, em busca do seu amor perdido. Enquanto isso, o feiticeiro foi procurar a fada Susa, que era sua velha conhecida, e lhe pediu que libertasse o rei do encantamento de que era prisioneiro. Eu quero que Gentil se case com a minha afilhada Trutinha, respondeu a fada. Farei uma experiência, restituirei ao rei sua aparência por um breve período, e Trutinha irá viver no palácio com ele. Se depois de 3 meses Gentil decidisse desposá-la, continuará homem. Caso contrário, voltará a ser pássaro. E só depois de 7 anos readquirirá, né? Voltará a ter o aspecto humano. O feiticeiro não pôde obter mais do que isso. Trutinha foi viver no palácio e Gentil, se bem que voltasse a ser homem, era infeliz, porque pensava sempre na maldade de Florinda. Ele achava que foi a Florinda que colocou aquelas lâminas, né, que cortou as asas dele e a patinha dele, né? Ele sendo pássaro. Pensando na maldade de Florinda. E de outra parte não conseguia afeiçoar-se àquela feia mulher das manchas vermelhas. No entanto, Florinda andava pelo mundo, mas ninguém sabia dar-lhe notícias do pássaro azul. Um dia, Florinda sentou-se à margem de um regato, a suspirar melancolicamente, assim, né? Pensou quando passou por ela uma velhinha, que lhe perguntou o que sentia. Florinda contou-lhe tudo a velhinha, que disse: sou irmã da fada Susa. Posso lhe dizer que o rei Gentil está em seu próprio palácio. Fique com esses 4 ovos, mas só os quebre em caso de necessidade. Florinda agradeceu a velhinha, guardou os ovos na sacola e retomou a viagem, né? A irmã da fada Susa, que era bondosa, deu 4 ovos para ela guardar e falou: você só usa um de cada vez quando tiver muita necessidade, tiver em apuros, né? Florinda agradeceu a velhinha, guardou os ovos na sacola e retomou a viagem. Caminha que caminha, um dia chegou ao pé de uma montanha de marfim tão alta e polida que era impossível escalá-la, né? Então rompeu um dos ovos e dentro dele achou 4 garras de ouro. Adaptou nas mãos e aos pés, arrastando-os para conseguir chegar lá em cima, com as garras assim, ó, subindo, né? Do outro lado da montanha se estendia uma imensa planície, toda coberta de uma espécie de espelho. Os homens e mulheres daquele país estavam mirando, né? Estavam se mirando. E quando viram Florinda, começaram a gritar: onde vai aquela imprudente? Ai dela se riscar nosso espelho. Então Florinda quebrou o segundo ovo e dele saiu um pequeno coche de ouro, puxado por 2 pombas. Assim, transportada pelo ar, voando, Florinda sobrevoou o espelho sem maiores incidentes. Chegou ao reino de Gentil e desceu diante do palácio. Beijou as pombas e as dispensou.
Depois sujou o rosto com fuligem e pediu aos criados para conduzi-la perante o rei, pois tinha algo extraordinário para mostrar-lhe. Mostrar-lhe o quê, comadre esfregona? Quer mostrar o seu focinho negro? Perguntaram um dos criados, né? Porque ela passou fuligem no rosto e ficou muito feia, né? Com esse focinho negro, com esse rosto negro, perguntaram os seus, rindo-se da sua pretensão. Mas, enfim, decidiram-se a levá-la à sala do trono, onde Trutinha estava sentado ao lado do rei. Chama-me comadre esfregona, disse Florinda, e lhe trago 3 objetos que, como Vossa Majestade pode ver, são preciosos e procedem de um país longínquo. E assim, dizendo, apresentou ao rei 2 braceletes de esmeralda, que gentil lhe havia presenteado, o próprio rei tinha dado a ela, né? O rei sobressaltou-se. Também eu possuo 2 braceletes como esses, disse suspirando. Acredite que não existe 2 iguais no mundo. Compre os braceletes, clamou imediatamente Trutinha. Quanto quer por eles, comadre esfregona? Quero a permissão para dormir essa noite no pavilhão dos ecos. Trutinha riu e deu licença. Né? A Trutinha que já tinha casado com o rei, né? Estava lá com o rei. Aquele pavilhão era construído de tal modo que tudo que nele se dizia era ouvido no quarto do rei. À noite, Florinda, trancada no pavilhão, começou a chamar Gentil, mas o rei, que todas as noites tomava narcótico para dormir, não lhe ouviu a voz. No dia seguinte, Florinda quebrou o 3º ovo, e dela saiu uma pequena carruagem de ouro, puxada por 6 camundongos verdes. Olha aqui, gente, a carruagem de ouro, puxada pelos ratinhos verdes, né? Ela quebrou o 3º ovo, né? E dela saiu uma pequena carruagem de ouro, puxada por 6 camundongos verdes. Um ratinho cor-de-rosa fez as vezes de postilhão, aqui, ó, levava a carroça, né? O cocheiro, né? No dia, um ratinho cor-de-rosa fazia as vezes de postilhão. Quando Trutinha desceu ao jardim, Florinda mandou que a carruagem desse uma volta pela estrada. Aí, quero aquele brinquedinho, comadre esfregona, exclamou Trutinha. Quanto custa? Permissão para dormir ainda uma noite no pavilhão dos ecos. Trutinha riu e deu licença, permitiu, né? Quando chegou a noite, Florinda, desesperada, chamou ainda Gentil. Gentil, mas o rei tinha bebido um narcótico e não ouviu o chamado da princesa. Pela manhã, um servo, né, se lamentou. Comadre esfregona, você não deixa ninguém dormir de noite porque fala durante o sono. Para a sorte sua, o rei toma narcótico todas as noites. Se não fosse isso, você teria acordado até o rei. Um soldado falou para ela, você fica chamando o rei, fala durante a noite e o rei está incomodando. Só ele não incomoda porque ele toma narcótico, né? Então, Florinda presenteou o criado com um punhado de joias, pedindo-lhe que aquela noite não lhe servisse narcótico ao rei. Depois rompeu o derradeiro ovo e dele saiu um pastelão de tordos assados, né? E que cantava maravilhosamente. Trutinha quis também um pastelão e permitiu à comadre esfregona que dormisse no pavilhão pela última vez. Quando chegou a noite, o rei não tomou o narcótico e ouviu tudo. Imediatamente saltou do leito e correu ao pavilhão. Ali,
O esperava Florinda, enfeitada com suas joias, bela como o sol. Imagine a alegria de Gentil quando a viu. Florinda contou tudo para ele e todas as dúvidas se dissiparam. Ele tirou todas as dúvidas.